Queridos alunos, estamos de volta aqui ao nosso trabalho e vamos começar a tratar um pouco agora sobre o assunto receita e despesa. Em especial a parte de receita orçamentária e a parte de receita extra-orçamentária. Tudo bem? Lembrando que, em regra, a receita serve para cobrir a despesa. Essa é a finalidade, é o motivo de criação, é o motivo pelo qual você tem uma receita pública. Então, uma receita é um ingresso. Em regra, é um ingresso de caráter não devolutivo. Regra. Claro que essa regra tem exceções. Ou seja, é um ingresso de caráter não devolutivo, auferida pelo poder público, ou seja, o poder público está auferindo isso em qualquer esfera governamental. Lembrando que existem 3 entes federativos, cada um tem o seu próprio orçamento, cada um tem a sua própria lei orçamentária. Para alocação e cobertura de despesas públicas. Receita pública serve para cobrir despesa pública. Receita, em regra, é aquela de caráter não devolutivo. Auferida para quê? Para cobrir uma determinada, uma eventual despesa. Bom, vamos trabalhar então com a receita orçamentária e com a receita extra-orçamentária. Regra básica, tudo que foi arrecadado no exercício e que não tem caráter devolutivo é uma receita orçamentária. Pertence àquele exercício, pertence àquele orçamento. Lembrando mais uma vez, cada ente federativo tem a sua própria fonte de arrecadação. Cada ente federativo tem a sua própria receita. Então, receita orçamentária são todas as receitas arrecadadas. Daqui a pouco a gente vai falar de estágios da receita e vamos falar da arrecadação. Inclusive as provenientes de operação de crédito. Operação de crédito é empréstimo, ainda que não previsto no orçamento. Regra geral, tudo que eu arrecadei está previsto no orçamento. Só que muitas vezes eu posso arrecadar acima do previsto. Se foi arrecadado acima do previsto e tem um caráter não devolutivo, é uma receita orçamentária. Nota! Uma receita prevista na LOA não pode ser considerada extra-orçamentária. Se está previsto, foi arrecadado e não tem caráter devolutivo, a gente vai dizer que é uma receita orçamentária. É uma receita que pertence àquele determinado exercício, aquele exercício pelo qual ela foi arrecadada. Beleza? Guarda isso, que isso é importante para o nosso estudo. Nota! Olha lá! O recebimento de recursos provenientes do ressarcimento ou da restituição de despesas pagas em exercícios anteriores devem ser reconhecidos como receita orçamentária do exercício. Cuidado com essas notas, que são notas importantes, são notas que podem cair na sua prova. Vamos supor que um determinado ente federativo, Estado, município ou União, pagou alguma coisa indevidamente, uma despesa, e houve uma restituição. Eu paguei alguma coisa indevidamente em 2015, em 2016 eu estou recebendo essa restituição. Essa receita, essa restituição é considerada uma receita orçamentária do exercício. Cuidado, nós temos uma regra geral, receita arrecadada, prevista ou não arrecadada tem caráter não devolutivo, e nós temos algumas nuancezinhas, algumas exceções. Como a regra é muito simples, esses detalhes, essas notas, são notas que podem ser cobradas em prova de concurso, então fique bastante atento. Olha só, o recebimento de dívida ativa, caso prevista no orçamento, corresponderá a uma receita orçamentária. O que seria uma dívida ativa, A dívida ativa pode ser tributária ou não tributária. Ou seja, alguém tinha que pagar um imposto a um governo federal, estadual, municipal, e esse alguém não arrecadou a tempo. Se eu recebi, se estava previsto no orçamento, é uma receita orçamentária. Dívida ativa, impostos de outros exercícios, que nos outros exercícios, exemplo, não foram arrecadados.
Uma receita, por exemplo, tributária. Se foi previsto no orçamento, olha o crivo que eu fiz aí. Significa dizer que é uma receita orçamentária, mesmo que estivesse previsto para ser arrecadado no outro exercício e não foi arrecadado. É uma receita orçamentária. Receita extra-orçamentária. Olha os pré-requisitos. Primeiro, não consta na LOA. Tudo bem? E, além disso, veja que são dois pré-requisitos. Não consta no orçamento e, além disso, compreende as entradas de caixa ou crédito terceiros que o Estado tem obrigação de devolver ou recolher. Ou seja, o Estado é depositário, mas em algum momento vai ter que devolver, em algum momento vai ter que fazer uma devolução. Se em algum momento vai ter que devolver, se em algum momento vai ter que fazer uma devolução, é uma receita extra-orçamentária. Veja bem, professor, não está previsto no orçamento. Tem caráter devolutivo? Não. Receita orçamentária. Está previsto no orçamento? Não. Tem caráter devolutivo? Tem. Receita extra-orçamentária. Guarda essa palavrinha, ó. O Estado é depositário. Significa dizer que está nos cofres dele, mas em algum momento ele vai ter que devolver. Não está previsto no orçamento e, além disso, tem um caráter devolutivo. Beleza? Tranquilo, sem dificuldade. Olha lá, são exemplos de receitas extra-orçamentárias. Depósitos diversos. Depósitos diversos não previstos no orçamento que têm caráter devolutivo. Valores de agentes financeiros é de um banco e outra entidade. Não está previsto no orçamento e tem um caráter devolutivo. Significa dizer que em algum momento eu preciso devolver esse valor. Salários de servidores não reclamados, ou seja, é do servidor. Está de posse do Estado, mas não é do Estado. Se está de posse do Estado e não é do Estado, em algum momento eu preciso devolver. Restos a pagar do exercício. O que é um resto a pagar? É um dinheiro que está de posse do Estado, mas ele precisa devolver, pagar um terceiro. Então, o resto a pagar do exercício é extra-orçamentário. O que é um resto a pagar? Suponha que eu estou em 2016. Exemplo, eu empenhei, daqui a pouco eu vou falar de empenho, eu separei um dinheiro para pagar um determinado fornecedor, um determinado credor, só que finalizou o exercício e não deu tempo de pagar porque a despesa não foi liquidada. Ele não cumpriu com a sua obrigação. Essa despesa vai ser escrita em resto a pagar. Esse dinheiro de 2016 vai para 2017. Em 2017, esse dinheiro é extra-orçamentário. Esse dinheiro não é previsto no orçamento e esse dinheiro tem um caráter devolutivo. É um resto a pagar porque eu devia a alguém e em algum momento esse dinheiro tem que ser ressarcido. Em algum momento esse dinheiro tem que ser devolvido. E também valores arrecadados de forma transitória. Calções, depósitos judiciais, provisões para cheques não resgatados no exercício. Todo valor arrecadado de forma transitória está comigo, mas não é meu. Tem caráter devolutivo. Em algum momento eu preciso devolver. Significa dizer que é uma receita extra-orçamentária. Tudo bem? Outras, serviço da dívida a pagar. O nome parece estranho, mas eu fiz uma observaçãozinha aqui, ó, de serviço da dívida a pagar. Ó. Serviço da dívida a pagar. Tipo de resto a pagar. O que significa dizer? Passou pelo empenho e a liquidação, ou seja, eu separei o dinheiro. A outra parte, realmente, eu reconheci que ela tem o direito de pagar, só que não foi pago no exercício. Os serviços da dívida são montantes relativos aos encargos, aos juros, à correção monetária e parte da amortização do principal da dívida fundada ou consolidada. Dívida consolidada ou dívida fundada é uma dívida que você auferiu numa operação de crédito. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trata também de uma outra dívida, que é a dívida pública mobiliária. Isso é assunto de LRF. Dívida pública mobiliária é uma dívida porque você fez uma operação com títulos e valores imobiliários. Mas uma dívida, o serviço da dívida a pagar, é o juro e parte da amortização do principal da dívida.
A Lei 4.320, no seu artigo 98, diz o seguinte: a dívida fundada será escriturada com individualização e especificações que permitam verificar a qualquer momento a posição do empréstimo, bem como o serviço de amortização e juros. Então, o serviço da dívida a pagar é a amortização e juros da dívida pública. Foi separado, foi liquidado, mas não foi pago no exercício. Vai para o exercício seguinte. Se vai para o exercício seguinte, é extra-orçamentária. É um tipo de resto a pagar, só que não leva este nome, não leva esta classificação de resto a pagar. Nós temos aqui também, ó, operação de crédito por antecipação de receita ARO. Presta atenção, eu sou um Estado. Quando eu vou até o Bacen a partir de 10 de janeiro e eu antecipo parte do imposto de renda que eu iria, de fato receber, eu estou antecipando um dinheiro que eu iria receber no exercício. No próprio exercício, até 10 de dezembro, eu já devolvo o dinheiro lá para o ente federativo. Então, o ARO é uma receita extra-orçamentária, porque ela tem um caráter devolutivo. Tem que ser devolvida no mesmo exercício. Ou seja, eu antecipei aquele recurso de imposto, só que eu fiz a devolução. Se eu fiz a devolução, caráter devolutivo. Temos o superávit do orçamento corrente. É o orçamento do total da receita corrente. A receita é superior à despesa, apurado no balanço orçamentário. O balanço orçamentário é um demonstrativo da contabilidade pública. Então, ele não é orçamentário. O que significa dizer? Se não é orçamentário, é um valor de receita superior ao valor de despesa corrente, ele é uma receita, se não é orçamentária, é extra-orçamentária. E a gente vai ver na outra classificação, que é a classificação de categoria econômica, que superávit de orçamento corrente é uma receita extra-orçamentária e uma receita extra-orçamentária de capital. Receita extra-orçamentária de capital. Guarda isso, que isso é importante, guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Veja bem, olha só, a receita serve para cobrir a despesa. Se eu tenho uma receita orçamentária, contrapartida, despesa orçamentária. Se eu tenho uma receita orçamentária, contrapartida, despesa extra-orçamentária. O que é despesa, então? São os dispêndios, são os gastos, são os investimentos realizados pelos entes públicos para quê? Para o funcionamento e a manutenção dos serviços públicos para a sociedade. O que significa dizer? Eu preciso do recurso para fazer o investimento em despesa, para fazer o investimento em despesa pública. Então, a despesa é o gasto, a despesa é o dispêndio, é aquele valor que você despende para fazer um determinado pagamento. Para isso, você precisa da receita. Receita financia a despesa. Despesa orçamentária está incluída na LOA, logicamente, contrapartida da receita, e os provenientes dos créditos adicionais abertos durante o exercício financeiro. Lembrando que, em regra, qualquer crédito adicional é do exercício. Lembra disso? Crédito suplementar especial extraordinário é do exercício. Pode ser prorrogado para o exercício seguinte, especial extraordinário, se aberto em um dos 4 últimos meses do exercício. Então, é regra, crédito adicional do exercício, daquele exercício, pertence àquele exercício financeiro. Isso é a regra. Tudo bem? Despesa orçamentária, pessoal, juros e encargos da dívida pública e outras despesas correntes. Essa despesa pode ser corrente ou pode ser uma despesa de capital. Em regra, uma despesa corrente serve para custear o funcionamento da máquina pública. Despesa corrente é aquela despesa que existe para a máquina pública funcionar. Isso que a gente chama de despesa corrente. A despesa corrente é aquela que não gera aumento patrimonial. O patrimônio continua o mesmo. Já a despesa de capital é aquela que tende a gerar aumento patrimonial. A gente vai ver mais na frente que o investimento é a aquisição ou compra de algo novo, carro novo, construção de um prédio, um equipamento novo. Uma inversão financeira é uma aquisição de algo que já existe. E a amortização da dívida são operações de crédito,
Ou seja, amortizar significa pagar. Ou seja, se eu fiz uma operação de crédito anteriormente, estou amortizando, também é uma despesa, pagamento da dívida pública, que seria uma despesa de capital. Despesa de capital. Beleza? Veja bem que interessante. Os créditos adicionais, suplementares especiais extraordinários, são orçamentários. Em princípio, os créditos especiais extraordinários têm vigência no próprio exercício que forem abertos. Tudo bem? E outra coisa importante, o pagamento de DEA, despesas de exercícios anteriores. Despesa de exercício anterior é quando você tem um resto a pagar, ou seja, uma despesa que foi oferida no exercício, só que não foi paga no mesmo exercício, foi para o exercício seguinte. Chega no final do exercício seguinte, por alguma razão não é pago, você cancela a inscrição em resto a pagar e vira DEA. Depois eu vou falar disso. Resto a pagar, despesas de exercícios anteriores. Mas o pagamento de despesas de exercícios anteriores corre à custa do orçamento vigente. Logo, pagamento de despesas de exercícios anteriores são despesas consideradas despesas orçamentárias. Guarda isso. Resto a pagar, depois eu vou falar de resto a pagar, extra-orçamentário. DEA, despesas de exercícios anteriores, ela é orçamentária. Guarda essa informação. Despesa extra-orçamentária, em regra, é a que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo as saídas de numerários para pagamento e recolhimento de... Se uma receita extra-orçamentária é aquela não prevista na LOA e uma receita que tem caráter devolutivo, a despesa é aquela não prevista na LOA e você vai pagar o relativo à receita extra-orçamentária. Seria a contrapartida. Então eu vou pagar um depósito, dinheiro que está de posse, mas não é meu. Vou pagar uma caução. Muitas vezes, quando uma empresa vai participar de uma licitação, ela tem que fazer um depósito, uma caução. Tudo bem? Fazendo o depósito dessa caução, um determinado momento, quando ela não vence a licitação, tem que devolver o dinheiro para ela. Ou seja, essa devolução é uma despesa extra-orçamentária. O pagamento de resto a pagar, guarda isso, hein? Restos a pagar é extra-orçamentário. Resto a pagar é uma despesa que foi comprometida no exercício, liquidada ou não, só que chegou no final do exercício, ela não foi paga. É o que a gente chama de resto a pagar. E operações de crédito por aro, antecipação de receita. A aro tem caráter devolutivo. Significa dizer que eu fiz a operação e devolvo dentro do mesmo exercício. Se eu devolvo dentro do mesmo exercício, ela é extra-orçamentária. E qualquer saídas para pagamento das despesas, das entradas de recursos transitórios. O que é um recurso transitório? Aquele que está de posse, mas não é meu. Está nas minhas mãos, mas não é meu. Isso aí a gente chama de despesa extra-orçamentária. Despesa extra-orçamentária. Nota: crédito adicional. Se foi aberto nos últimos 4 meses do exercício, em regra, se é do exercício, é uma receita orçamentária, uma despesa orçamentária. Mas, havendo saldo e não sendo utilizado até o encerramento do exercício, até 31 de dezembro, esses saldos podem ser reabertos no exercício seguinte. Lembrando, os únicos créditos que podem ser prorrogados são os créditos especiais e os créditos extraordinários. Mas, no ano seguinte, na reabertura desses créditos, se ele foi prorrogado para o exercício seguinte, os seus saldos, eles entram como receita extra-orçamentária. Então, o pagamento de um crédito adicional que foi prorrogado para o exercício seguinte, qual crédito que pode ser prorrogado? Crédito especial, crédito extraordinário, se foi aberto em um dos 4 últimos meses do exercício, setembro, outubro, novembro ou dezembro. No ano seguinte, ele vai ser ele vai ser extra-orçamentário, se ele foi prorrogado. Guarda isso, que isso é importante. Lembrando mais uma vez, se ele não foi prorrogado, ou seja, ele é orçamentário. Se ele tem vigência dentro do mesmo exercício. Em regra, crédito suplementar,
crédito especial e crédito extraordinário são orçamentários, tem vigência para o exercício. Isso é o quê? Orçamentário, tanto a receita quanto o pagamento deles. Se foi prorrogado para o exercício seguinte, crédito especial e crédito extraordinário, se foi aberto em um dos 4 últimos meses do exercício, setembro, outubro, novembro, dezembro, aí sim ele passa a ser extra-orçamentário. Então a receita extra-orçamentária, se ele foi prorrogado, e o pagamento da despesa também é um pagamento de uma despesa extra-orçamentária. Beleza? Me aguarda aí que eu já volto. Até daqui a pouquinho. Um abraço!